Doutorado em Sociologia pela Universidade de Lisboa, o nosso convidado é professor no Departamento de Sociologia no ISCTE. As assimetrias sociais, as políticas públicas e o capital social são alguns dos temas principais das suas investigações. É ainda diretor do Observatório das Desigualdades e coordenador científico do Colabor. Neste Panorâmica vamos estar à conversa com Renato Miguel do Carmo sobre as desigualdades no acesso ao ensino superior em Portugal. Renato, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Portugal saiu há 48 anos de um regime repressivo, onde o ensino era considerado elitista, só os privilegiados é que podiam continuar os estudos. Apesar de já não se viver em ditadura, as desigualdades sociais no acesso ao ensino superior são ainda um problema no nosso país. Muito obrigado pelo convite, é com muito gosto que aqui estou. De facto, o país durante estes quase 50 anos evoluiu bastante e, portanto, houve uma grande progressão a vários níveis. Portugal continua a ser um país muito desigual, comparando com a Europa. E, portanto, nós temos assimetrias sociais muito fortes, como disse. Continuamos a ser assimetrias territoriais também que se estão a intensificar. Temos níveis de desigualdade de rendimento também acentuados, que depois se relacionam com outro tipo de desigualdades, nomeadamente as desigualdades de género, por exemplo, que é algo que ainda persiste muito na sociedade portuguesa, apesar de, ao longo destes anos, se verificou uma alteração muito profunda ao nível da entrada da mulher nos vários níveis de ensino, no ensino superior, que já há algum tempo é maioritário, e também no mercado de trabalho. Portanto, nesse sentido, o 25 de Abril significou muitas conquistas, mas também significou, de facto, foi de facto muito importante para a emancipação da mulher a vários níveis. E este caso, por exemplo, é muito sintomático relativamente à questão de género, não é? Nós temos, de facto, uma entrada massiva das mulheres no ensino superior, no mercado de trabalho, mas as desigualdades ainda persistem, designadamente desigualdades salariais, e, portanto, continua a haver o gap do ponto de vista salarial. No acesso das mulheres, por exemplo, a posições de topo, isso continua a ser ainda uma grande dificuldade, aquilo que se designa como glass ceiling, e de facto isso leva o seu tempo. O ensino superior é uma condição importante para que isso se altere, não é? Mas não é suficiente. Um estudo publicado pela Fundação Belmiro de Azevedo mostra que há uma relação direta entre o nível de escolaridade das famílias, o ingresso no ensino superior e a faculdade e o curso que são escolhidos. É difícil contrariar esta tendência? Sendo Portugal ainda um país desigual, de facto nós verificamos que as origens sociais ainda contam muito e verifica-se que há uma relação ainda entre maior sucesso educativo, menor abandono escolar e o maior nível de escolaridade por parte dos pais. Portanto, significa que há aqui um efeito ainda de reprodução social. Significa que, de facto, que ainda conta muito as origens sociais. Portanto, ter pais com licenciatura, formados, com níveis de escolaridade mais elevada, com níveis de rendimento mais alto, vivendo, por exemplo, nos centros da cidade e por aí diante, isso continua a fazer diferença. Estudar longe da área de residência é um peso extra para as carteiras das famílias, seja por terem de pagar propinas ou alimentação ou uma casa alugada. Isto não é então um fator mais nítido para os estudantes que pretendem sair do interior ou de zonas mais pequenas para os grandes centros urbanos? Sem dúvida. Isso sempre foi assim. No final dos anos 90, fizemos um estudo na altura e, de facto, havia dificuldades acrescidas, não é? Portanto, não só de ingressar num determinado curso, que já de si tende a ter médias mais altas e por aí diante, e, portanto, isso já é uma dificuldade, mas mesmo entrando, não é? Depois toda a dificuldade no sentido, isso que disse, não é? De ter, obviamente, ter acesso à habitação, da questão das locações, da alimentação, das propinas e por isso uma série de custos acrescidos que significa, de facto, um peso muito grande para determinado tipo de famílias. E eu diria que, vendo neste momento, do ponto de vista da política pública, eu diria que uma das prioridades do ponto de vista de apoio aos estudantes locados seria um investimento muito claro em residências universitárias e residências no ensino superior. Não é sustentável e, sobretudo, não é justo o estudante não vir para Lisboa ou para o Porto ou para um curso que queira, porque, de facto, por questões do ponto de vista económico e com vistas financeiros. Isso, de facto, não é justo. E quem é que ajuda quem tem vontade de continuar os estudos, mas não consegue, seja por fatores monetários ou emocionais? Bom, quem deve ajudar deve ser o Estado, em primeiro lugar. E, portanto, nós temos um sistema de ação social no ensino superior, de apoio do ponto de vista de bolsas de estudo e por aí adiante, mas que devia
devia aprofundar-se, não é? Ainda por cima temos neste momento mais candidatos, portanto, é o efeito da massificação, portanto, vem de contextos eles próprios um pouco mais desfavorecidos, não é? E, portanto, também com necessidades acrescidas. E, portanto, o sistema de ação social tem que fazer face a isto. E o pior que pode acontecer são as pessoas desistirem do ensino superior, neste caso os estudantes desistirem do ensino superior por questões meramente económicas, não é? Isso de facto não pode acontecer. O nosso país não se pode dar esse luxo, sendo um país ainda com níveis de igualdade bastante grandes, e nós continuamos com um déficit educativo muito forte face a outros países. Nós temos ainda níveis de escolaridade, nomeadamente da população empregada em Portugal, que é abaixo da média europeia. E, portanto, há ainda um caminho aí a fazer. Nós precisamos, de facto, continuar a investir na educação. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, o acesso ao ensino superior é fundamental para uma mobilidade social crescente e para o desenvolvimento económico, cultural e social de um país. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso, os próprios números dizem isso. Apesar de, obviamente, já não ser como antes, mas ainda continua a existir um prémio salarial associado à formação superior. Nós temos ainda uma classe empresarial com um nível de qualificação mais baixo do que a média da população empregada. Portugal ainda não valoriza a qualificação como deve valorizar. Isto vai demorar o seu tempo, porque nós vimos de um modelo que era um modelo tradicional em Portugal, assente em baixos salários, em precariedade deprimante, que está a alterar-se, mas isso leva tempo. E, de facto, nós temos que propiciar boas condições de trabalho, contratuais, às pessoas que saem das escolas, das universidades, e que querem trabalhar e querem ter vida aqui em Portugal e ter futuro. Isso é que é o fundamental. Já foram tomadas várias medidas para que todos tenham acesso à formação, mas, na sua opinião, qual é que é o fator-chave para haver a mudança? O que é que falta, na verdade, para que o ensino seja acessível a todos? Como eu disse, as coisas estão a melhorar significativamente. Por exemplo, a taxa de abandono escolar precoce diminuiu muito em Portugal. A questão do acesso é importante, de facto, isso que eu estava a dizer, que as pessoas não só consigam ter a possibilidade de aceder, de entrar no curso que gostariam de entrar, mas depois ter condições de frequência do ensino, neste caso do curso, que propiciem a sua continuidade e que não sejam fatores também depois de desistência e de abandono ao nível do ensino superior, que também existe e que é preocupante. E isso não deve acontecer, nomeadamente por questões socioeconómicas. E eu diria do investimento, continuar a investir na ação social escolar, neste caso a ação, portanto, não só bolsas e por diante, bolsas de estudos, mas ao nível da alimentação e tudo isso. A questão das residências universitárias, parece-me isso fundamental. Continuamos a ser um país muito desigual. Isso tem repercussões, obviamente, ao nível do acesso ao ensino superior, mas também é o ensino superior um instrumento para reduzir as desigualdades. E, portanto, significa que investir no ensino superior é também uma forma de combater as desigualdades a médio e longo prazo. Obrigada, Renato, por ter aceitado o convite. Termina assim mais um Panorâmica que teve como foco as desigualdades sociais no acesso ao ensino superior e o impacto que elas têm no futuro profissional dos jovens em Portugal.